Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, hoje estou passando aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de um personagem bíblico super interessante que traz muitas lições para nós, né? Lições essas que vêm da experiência que ele teve com Deus, né? Da escolha que Deus fez dele também. Então, ele nos traz muitas pontos que nós podemos refletir a respeito de nós mesmos. Bem, mas quem é esse personagem? Bem, é Gideão, né? Ou juiz Gideão. Mas em qual contexto, em qual cenário ele aparece? Bem, para a gente se situar, ele aparece na época em que Israel já estava na Terra Prometida, né? E relembrando que, embora a Terra Prometida foi uma terra que Deus deu aos descendentes de Abraão, né, aos israelitas, mas não era uma terra vazia, era uma terra que era habitada por povos e por povos guerreiros, povos poderosos. Entre eles o povo de Midian, né, os midianitas. E essa história onde Gideão surge é justamente no qual aparece também os midianitas. Bem, mas o que os midianitas estavam fazendo? Bem, os midianitas eles começaram a subjugar o povo de Israel. Começaram a fazer tantas coisas, a destruir colheitas deles, destruir tudo que eles tinham e deixar Israel numa situação muito difícil, né, de passar fome praticamente. Tanto é que a Bíblia fala que os midianitas eram como gafanhotos, então quando eles passavam eles destruíam tudo, então Israel começou a ficar numa situação muito complicada e diante disso eles começaram a clamar a Deus. Mas por que será que eles chegaram nessa situação? Bem, quando eles entraram na Terra Prometida, Deus já havia falado para eles que não era para eles adorarem os deuses daqueles povos que lá moravam, que eram deuses falsos, né? Ídolos. Mas eles não obedeciam. Então o que acontecia? Quando eles desobedeciam a Deus e adoravam aqueles deuses daqueles povos, Deus se afastava deles. Na verdade, não Deus, mas eles se afastavam do Deus verdadeiro. Aí começavam a surgir muitas coisas. Inclusive, eles perdiam a proteção de Deus. Aí apareciam povos como esses, que começavam a subjugar. Aí o povo se via numa situação difícil, clamava a Deus novamente. E Deus suscitava pessoas, então, para que fossem líderes e pudessem libertar então o povo dessa situação difícil, né, que eles estavam passando. Bem, relembrando que antes de entrar na Terra Prometida, Deus já havia libertado o povo de Israel do Egito, que na época era uma potência mundial, né? Então Deus libertou eles da mão do faraó. Então eles já tinham um histórico, eles sabiam que Deus era um grande libertador e realmente Deus suscitava pessoas. Na época, para tirar os israelitas do Egito foi Moisés, aí depois foi Josué, e enfim, Deus continuou suscitando, né, trazendo à tona pessoas, pessoas às vezes que elas mesmas não acreditavam nelas, que é um caso aqui de Gideão que a gente vai aprender, né? Bem, como que Gideão surge, né? Como que aparece no cenário? Então Gideão, com todo o cuidado que os israelitas estavam tendo ali, justamente porque o povo de Midian estava destruindo todas as suas plantações, suas colheitas, o povo ele começou a fazer esconderijos. Então eles faziam esconderijos nas montanhas, esconderijos nas cavernas, as plantações também eles faziam de tudo para deixar escondido,
justamente para que eles não perdessem as colheitas para esse povo. E Gideão, um determinado dia, ele estava malhando trigo. Só que em vez de ele estar malhando trigo na eira, né, que a gente fala que a Bíblia cita, num campo aberto, não, ele estava malhando trigo num lugar lá que era de prensar uvas, era um lugar escondido, vamos dizer assim, um lagar lá escondido. Aí o anjo chegou e falou o seguinte para Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que interessante. Ele estava escondido. Só que ele não necessariamente, não que ele estivesse escondido por medo, mas por precaução, por cautela, para não perder as colheitas. Mas enfim, aí o anjo chamou ele de poderoso guerreiro. O que deve ter passado na mente dele, né? Ele sabia que era algo sério, era um anjo que estava falando, mas será que ele pensava aquilo dele? Provavelmente não pensava. Provavelmente não era assim que ele se via. Talvez ele se via, né, como um ser humano cheio de temores, de medos, assim como tantos de nós, né, que temos nossos medos, nossos temores, enfim. E ele tinha todo um cenário ali que proporcionava, né, que esse receio mesmo, né? Enfim, conforme eu acabei de comentar. Mas ali algo interessante, Deus, ele nos vê de uma forma diferente do que nós nos vemos. Porque Deus, ele vai até o profundo do nosso ser. E dali sim Deus consegue extrair, ele consegue ver claramente e fazer uma análise clara, cristalina, pura, né, de quem realmente nós somos. E isso nem nós não conseguimos fazer. Que dirá as outras pessoas, né? As outras pessoas só veem nas aparências, superficialmente, mas não conseguem atingir dentro de nós. Mas interessante que nem a gente às vezes consegue ter essa visão clara. Nós não temos, mas Deus nos vê da maneira correta. E esse exemplo de Gideão mostra isso. Bem, a nossa visão, conforme geralmente os psicólogos falam, que a nossa visão sempre ela é muito marcada por crenças limitantes, por medos, uma visão distorcida de quem somos, traumas, coisas que nós carregamos, né? E Deus não, Deus ele faz uma análise correta de quem realmente somos.